Bom dia, gente. Quem não é alienado, né? E não vive perdendo o sol metido em redes sociais, né? Nos grupos de WhatsApp da vida. E nem jogando no joguinho do Tigrinho. E nem apostando nos craques da rodada, né? Dos campeonatos de futebol. Viu, viu a mais recente aberração praticada por André Valadão. Olha, gente, se tem uma coisa que eu não sou, eu sou várias coisas, sabe? Sou várias coisas. Se tem uma coisa que eu não sou, eu não sou alienado. Olha, eu sei, eu estou a par das discussões sobre a taxa Selic, por exemplo. Eu estou a par dos patriotas golpistas do 8 de janeiro que fugiram para a Argentina, quebraram a tornozeleira eletrônica e fugiram para a Argentina, pedindo arrego a Javier Milei. Eu estou a par das enchentes, da catástrofe que houve no Rio Grande do Sul. Estou a par do massacre que Israel, que Benjamin Netanyahu está promovendo na Palestina, em busca dos terroristas do Hamas. Enfim, estou a par de várias coisas, viu? Não estou alheio, não. Estou a par, por exemplo, imagine, a discussão que está havendo no Distrito Federal sobre a mudança da altura dos prédios lá, que vai modificar o skyline da cidade, sabe? Estou a par de várias coisas, enfim. E uma delas é essa aberração, chamada André Valadão. André Valadão é aquele tipinho com cara de orifício, escritor fedorento, que gosta de se exibir nas redes sociais, ostentando relógios de mais de 100 mil reais, de trajar roupas e sapatos que custam muitos reais, sabe? E que está sendo investigado pelo Ministério Público Federal por incitar a morte de homossexuais. Espécimes como esse André Valadão são responsáveis por uma verdadeira ojeriza que muita gente tem pela comunidade evangélica, o que é uma pena, sabe? Porque nem toda a comunidade evangélica é homofóbica. Nem toda a comunidade evangélica faz pregação de tolerância religiosa contra as religiões de matriz africana. Nem toda a comunidade evangélica faz esse discurso de ódio, sabe? Faz essas pregações que só provocam distúrbios, sabe, na sociedade. Nem todos os pastores evangélicos vivem luxuosamente à custa do dízimo dos seus fiéis, sabe? De modo que André Valadão e pastores evangélicos iguais a ele, da mesma laia que ele, da mesma espécie, causam grande dano à comunidade evangélica. Muita gente é de bem, sabe? A maioria dos evangélicos são pessoas de bem, sabe? Não são pessoas delinquentes, não. A respeito disso, uma evangélica que eu conheço me disse assim ontem: Sierra, não perca seu tempo com esses falsos profetas, porque eles vão prestar contas. Uma hora eles vão prestar contas com Deus, né? Vão prestar contas a Deus. Mas, minha nossa, gente, eu sou ateu. Eu quero saber de justiça divina. Eu quero saber da justiça aqui, sabe? Tem gente que se cala diante dessas coisas que André Valadão e similares fazem. Mas por que calar? Não, quando a gente cala, quer dizer que a gente não se importa com o que eles dizem, sabe? Com as delinquências que eles praticam, com as citações que eles falam. Vocês passam pela cabeça de vocês o quanto isso é nocivo, sabe? Tem gente que não tem discernimento e segue tudo que o pastor diz. É uma das críticas que se fazem à comunidade evangélica. Muitas pessoas seguem cegamente o que o pastor diz, sabe? Elas não questionam nada. Então isso é muito grave, sabe? E se calar é dizer, deixa por isso mesmo, vai passar, sabe? Isso não vai fazer mal a ninguém, faz, sabe? E faz. A mais recente barbaridade, a mais recente aberração de André Valadão foi atacar o ensino formal, imagine, atacar o ensino formal. O ensino formal de nível superior. Isso vocês podem procurar aí. Não é nada inventado, não. Os vídeos estão lá, sabe? Ele se exibindo.
e falando essas barbaridades. Ouçam e tirem suas próprias conclusões, né? Não só leve em conta o que eu estou falando, ou que outra pessoa esteja aí falando. Vá para o site de notícias, ou procure as redes sociais dessa criatura abominável. Ouçam o que ele disse, que eu vou ler aqui, e tirem suas próprias conclusões, sabe? Ouçam o que foi que a besta-fera do André Valadão disse. Ele falou assim: se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não mande ele para a faculdade. Não manda. Vai vender picolé na garagem. Ah, mas eu não criei meu filho para isso. Você criou o filho para quê? Para ele ir para o inferno? No outro trecho, ele disse assim, destilando misoginia pura, né? Ele disse assim: criou seu filho para quê? Criou sua filha para quê? Para ela virar uma vagabunda? Ou você criou para ela ser uma mulher santa, uma mulher digna, de família, cheia de Deus? Ah, ela tem um diploma, é rodada, é doida. Já pensou, gente? Gente rodada é que passou de mão em mão, sabe? Que namorou fulano cicrano, sabe? Veja que ideia absurda, que ideia abominável. Você dizer que não é para mandar seus filhos para a faculdade, para ele não ter formação, né? Você criou seus filhos para quê, não é? Como é que tipo de gente vai frequentar esse tempo de André Valadão, né? Que tipo de gente apoia esses discursos que ele faz, né? André Valadão já fez discursos contra os gordos, André Valadão já fez discursos contra os homossexuais, André Valadão agora veio com um discurso contra a educação formal. Que tipo de gente, que tipo de sociedade ele quer que exista, hein? A mulher burra, a mulher que é dona do lar, né? Somente, que aguenta tudo do marido, aguenta porrada, né? Inclusive, tem que se calar, porque ela tem que ter totalmente submissa aos ditos da Bíblia, aos ditos da igreja, né? Eu fico pensando, quando eu vejo essas coisas, essas aberrações como as praticadas por André Valadão e outros, né? E outros pastores, fico pensando, quem é que vai para lá para aplaudir? Se vocês virem os vídeos, estão lá as pessoas aplaudindo. Êêê! O que ele está falando, sabe? Por que se compactua com isso, né, gente? Como é que essas pessoas se dizem fiel de um Deus que é de amor e de compaixão e frequenta um ambiente desse? Porque elas dão aval a uma criatura dessa, né? Desse quilate, essa aberração. Para mim, eu acredito que um boy magia, sabe? Resolveria, se não todos, muitos dos problemas desse André Valadão. A mim me parece que ele é uma pessoa que tem muitos recalques. Uma pessoa que foi muito reprimida, sabe? Principalmente sexualmente. Ele é uma pessoa muito mal resolvida. E não bota para fora, né? Nunca vai botar. Ele tem medo, não tem coragem. Ele nunca fará isso. Porque se ele fizer isso, ele vai arruinar a vida dele, né? A vida financeira. Afinal, ele depende dos dízimos, dos fiéis dele. Enquanto a justiça não puser um freio nele, nessa criatura, ele vai continuar fazendo esse teatrinho de cão hidrófobo, sabe? De cão hidrófobo evangélico, diante do púlpito. Usar o púlpito para espalhar ódio, preconceitos e praticar delinquências, né? Praticar delinquências. E enquanto ele segue ardendo de desejo e reprimindo sua vontade de sair finalmente do casulo. Sai do casulo, André Valadão.